Eis o verso de número 1, e eu creio que hoje nós encerraremos este assunto sobre pecados da língua. Já conscientizemos os irmãos acerca de vários pecados cometidos com a língua, e hoje vamos falar de mais um pouquinho. E terça que vem partimos para outra temática. Tiago capítulo 3, versículo de número 1, onde Tiago vai tentar conscientizar os seus leitores da responsabilidade que tem aquele que se comunica, que fala. Diz assim: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Vou repetir mais uma vez, e após os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Amém? Podeis assentar. Irmãos, nós estamos há 3 terça-feira falando um pouquinho sobre a carta de Tiago, e hoje pretendemos encerrar. Falamos um pouquinho que na Bíblia não existe apenas este Tiago, existe 4 Tiagos, e mencionamos que a carta de Tiago, o livro de Tiago, ele é como o livro de Provérbios no Antigo Testamento. Ele é como se fosse um Provérbios do Novo Testamento. Por quê? Porque é um livro prático. Tu lê ele, tu não tem dificuldade de entender o que Tiago ele explica. E por que Tiago traz os seus ensinos, as suas instruções, as suas orientações de forma bem prática? Porque ele era pastor em Jerusalém. Tiago era respeitado entre os apóstolos, a ponto de ser chamado de coluna da igreja. É lógico que Tiago, no comecinho do seu ministério, ele não acreditava em Jesus. Mas depois que Jesus ressuscitou, e Paulo vai dizer que apareceu a ele, conversou com ele, Tiago se entregou de verdade ao cristianismo. E devido à perseguição da igreja primitiva por Roma, os judeus cristãos se esparramaram, e Tiago, com o coração de pastor, resolveu escrever essa carta, para que essa carta fosse lida aonde tivesse um judeu cristão, para fortalecer eles. Se tu ler o capítulo 1 de Tiago, você vai ver que Tiago vai dar uma ênfase maior na questão do sofrimento do cristão. Por quê? Porque os cristãos que ele estava escrevendo estavam sofrendo perseguições. E aí Tiago vai destacar a diferença de provação e de tentação. Provação geralmente é vinda por parte de Deus, e Deus só prova quem Ele quer aprovar. Já tentação pode vir da parte humana e da parte diabólica, e Tiago vai explicar isso, que Deus a ninguém tenta. Então as tentações geralmente são nós que caçamos, criamos, ou é o diabo que arma
A mensagem que nós chamamos de boa nova da salvação. E essa mensagem precisa ser bem comunicada. E aí Tiago vai, nesse capítulo 3, enfatizar sobre a responsabilidade na fala. Por quê? Porque como hoje a moda é a influência digital, toda a juventude quer ser influência digital, na época de Tiago, o que estava no auge, o que estava na moda, era ser mestre, era falar com as pessoas, estar na frente falando, pregando, ensinando, era a moda na época. E aí Tiago vem trazer para quem queria seguir esse caminho, vem trazer a responsabilidade no falar. Ele vai dizer: olha, não queira todo mundo ser mestre, porque os que assim querem ser, vai receber mais duro juízo. Tiago está dizendo: olha a responsabilidade que você tem com a boca. Olha a responsabilidade no falar. E aí ele vai enfatizar, para tentar conscientizar a importância do cuidado, porque é uma responsabilidade tremenda. Ele vai falar do poder da língua. Vai falar que a língua, ele compara ela como freio, como fogo, como leme, como fonte e como veneno. Então ele vai mostrar nessas 5 comparações o poder que há na palavra. E o sábio Salomão, já falamos aqui, disse que o poder da vida e da morte está na língua. A boca, irmão, a boca, a língua, no geral, a fala, tem um poder muito grande. Ela tanto pode transmitir vida, como também pode transmitir morte, e além de transmitir morte, ela pode causar morte. Ela não pode apenas transmitir, mas ela pode matar. Isso é tão sério, essa questão de fala é tão sério, que se os irmãos abrirem a Bíblia comigo no Salmo de número 141, o verso de número 3, olha o que a Bíblia ela vai nos dizer. O salmista vai dizer assim: põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. A língua, a fala, é algo tão sério que o salmista pede a Deus para colocar um guarda na boca dele. E a gente sabe para que serve um guarda na porta, né? É para restringir a entrada e a saída. Não é para entrar qualquer coisa e também não é para sair qualquer coisa. Guarda é para manter a ordem. Guarda é para manter a organização. E o salmista vai dizer, pedir para o Senhor: Senhor, põe um guarda na minha boca. Olha, irmão, como que isso é sério. É tão sério que, se formos perguntar hoje em dia para a maioria das pessoas que se afastaram da igreja, boa parte dela vai dizer que se afastou por causa de comentários mal colocados, brincadeiras de mau gosto, palavras malditas. E temos que tomar cuidado, porque Mateus, no capítulo 12, verso 34 ao 37, lá ele vai dizer que nós seremos julgados
julgados pelas nossas palavras, por elas seremos absorvidos ou condenados. Então, que o peso dessa responsabilidade, irmão, venha nos despertar, para que nós não venhamos. E deixa eu já aproveitar e dar um conselho aqui para os irmãos. Irmão, se tu tem o hábito de dizer assim: eu falo mesmo, eu não levo desaforo para casa. Deixa eu te dar um conselho pastoral. Pede para o Espírito Santo mudar você. Pede para o Espírito Santo transformar você, porque isso você fazia outrora, isso você fazia lá no passado. Agora tu é outra criatura, tu é uma nova criatura. Paulo, ele chega a dizer agora: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então peça ajuda ao Espírito Santo para te libertar deste eu que ainda está tendo força em nós. Porque se tu não mudar, tu pode, além de perder a tua salvação, pode levar muita gente a perder a salvação. Por quê, irmão? Porque a vida e a morte está na língua, na palavra. E se tu fala mesmo, cuidado, muito cuidado, porque o arrependimento só vem depois. O arrependimento não vem antes, só vem depois. E quantas pessoas hoje, se pudessem voltar atrás, voltaria e falaria um pouquinho menos, ou melhor, nem falaria. Eu mesmo sou testemunha. Quantas palavras que eu já soltei, que depois que eu vi o estrago, depois que eu medi a consequência, eu caí em si e disse: por que eu abri a boca? E hoje, para a glória de Deus, irmão, eu falo bastante pregando e ensinando, mas no dia a dia eu procuro falar um pouco menos. Até em casa eu procuro falar um pouco menos. Meus filhos são testemunha disso. Por quê? Porque eu sei que a palavra que sai da nossa boca, ela não volta mais, irmão. Ela não volta. Eu me lembro de um testemunho de uma irmã que gostava do pastor da igreja e, para tentar atrapalhar o casamento dele, levantou um falso dele. O ministério deu ouvido à mulher sem apurar o caso, e ela conseguiu destruir o ministério dele. Ele se mudou daquela cidade e foi para outra cidade, e conta o testemunho, ela testemunhando. E depois que ela fez isso, estragou com o ministério dele. O corpo de obreiro que julgou ele por palavras daquela mulher foi atrás dele para tentar resolver, para pedir perdão. E quando procuraram ele só disse assim: não tem mais como consertar o estrago que foi feito. Então, irmão, muito cuidado. Nós estamos falando de pecados cometidos com a língua. Já falamos daqui sobre as palavras torpes, já falamos das fofocas, das ofensas, das murmuração, do falso testemunho, falamos dos insultos, das
a língua, com a fala, com a boca. E hoje eu pretendo falar no mínimo, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 11 pecados cometidos com a língua. Claro que o tempo não vai dar, mas vamos apenas falar alguns, comentar pecados que são cometidos pela língua. Por exemplo, o julgamento leviano. Irmão Geraldo, o que é julgamento leviano? E eu já abro o leque aí para conscientizar os irmãos que às vezes sabe de algumas coisas acontecendo e pensa que o pastor tem bola de cristal. Quando ele tem, por bondade e misericórdia de Deus, o dom da revelação, que Deus revela para ele o oculto, glória a Deus, se ele tem esse dom, Deus vai revelar para ele. Mas se ele não tem esse dom, irmão, ele não é divino. Aí os irmãos se querem, o pastor não está vendo, o pastor não faz nada, o pastor às vezes até sabe, só que ele não trata, para não cair neste pecado de tratar, fazer um julgamento leviano, ou seja, julgar pendendo para um lado, ou julgar por cima, para a gente tratar qualquer causa na igreja, irmão. Nós temos que ter prova concreta, senão dá problema, dá até justiça, dá problema sério. Já pensou se desviar sem temor de Deus? Resolvem processar o pastor porque não tem prova do que estão dizendo dele. Eu já vi caso de congregação, de pastor falar que membro estava vendendo droga, sem ter prova, apenas comentário. E aí? E se o pastor trata disso? E a pessoa leva o pastor na justiça? Então, por isso, para não cair nesse pecado, irmão, e isso está na Bíblia, tá? João capítulo 7, verso de número 24. Quem achar pode ler para nós, por gentileza. João 7, 24. Olha só, não julguei segundo a aparência. Não é pecado você julgar alguém, como alguns nas redes sociais dizem: olha, você não pode julgar, crente não pode julgar. Vai ler a Bíblia, irmão. Crente pode julgar sim, só que o julgamento dele tem que ser pela reta justiça, ou seja, um julgamento justo, correto, com base, com verdade. Ele pode julgar se estiver em cima da verdade, em cima daquilo que é justo. Não pode ser leviano pela aparência. Ah, me disseram, me contaram, me falaram. E olha, irmãos, a gente que trabalha na liderança da igreja, a gente sabe de tanta coisa de nós mesmos da igreja. Não é lá de fora, não. É nosso mesmo. Pastor, o senhor sabe de muita coisa aqui da nossa congregação? Sério. E por que não trata? Para não cair nesse pecado cometido pela língua. Julgar levianamente, me disseram. Então, irmão, julgamento leviano é um pecado cometido pela língua. Quer ver um outro pecado cometido pela língua, que de vez em quando a gente vê, principalmente quando troca de pastor, irmão José Quintino? E aí o pastor novo chega, e a gente percebe isso, é chamado de bajulação. Sabia que é um pecado cometido pela língua? A bajulação. Irmão, e isso está na Bíblia, está na Bíblia. Se tu abrir Salmo número 12, verso 2 e 3. Se você abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 2,
cuidado com a bajulação. Alguém achou? Salmo 12, verso 2 e 3. Fala aí para nós. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e com coração dobrado. O 3. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Olha aí, por 2 vezes falando sobre a palavra lisonjeira, que num português mais claro é a bajulação. Então, irmão, cuidado, tá? Com a bajulação. E a gente percebe, irmão, porque você conhece a pessoa, você sabe que a pessoa não é tudo aquilo que está apresentando ali na hora. Aí a pessoa chega, ô pastor, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ó pastor, conta comigo, pastor, ó, se for ter oração, conta comigo, se for ter vigília, conta comigo, pastor, e olha pastor, eu estou aqui, tá? Aquela bajulação toda, sabe? Aqui o senhor tem um amigo, ó, parceiro, ó, tamo junto, hein? Ó, o senhor, ó. Aí basta passar 2, 3 meses, você viu que é só bajulação. Eu me lembro, não vou citar um nome por ética, porque o irmão também está gravando para postar. Eu lembro do irmão que todo final de ano, irmão, aí ela vai lembrar, todo final de ano, ele colava no pastor, que era dia de nova diretoria, ele colava no pastor, contava as visões, contava como que Deus falou que ele ia tomar conta daquele trabalho, sabe? E aquele abajulação, pastor, tem tantos anos que eu estou aqui, pastor, nunca deu problema, conta comigo, não sei o que, sabe? Só para o pastor deixar ele mais um ano no trabalho dele. Aí bajulando, pegando o pastor, ó pastor, eu estou aqui, passa lá em casa, toma um cafezinho lá. Ó, tem um negocinho lá para o senhor, pastor. Sabe aquela bajulação, aquela palavra lisonjeira. Cuidado, irmão, isso é pecado. Tessalonicenses 2 e 5, 1 Tessalonicenses 2 e 5, também vai falar sobre palavra lisonjeira, ou seja, bajulação. Quem achou pode ler para nós. 1 Tessalonicenses 2 e 5. Olha aí, novamente enfatizando que muitos usam essas palavras lisonjeiras, ou seja, trocando em miúdo, bajulação pura. Então, irmão, cuidado com esse pecado, para que a gente não caia nesse erro. Seja sincero. Uma coisa bonita, tem gente que tem medo de falar não. Irmão, deixa eu te dar um conselho aqui. Você não é obrigado a fazer tudo na igreja. Só se tu não aprender a falar não, tudo vai sobrar para você. Faça o que você aguenta, o que você dá conta. Isso é uma realidade que precisa ser ensinado. Eu me lembro que quando eu namorava com a Elza, ela tinha acho que uns 12 um carro na igreja. E eu falava, meu Deus, essa moreninha é terrível. Tudo ela estava no meio, irmão. E aí com o tempo a gente vai vendo o sobrecarrego de serviço. Então seja sincero. Não dá. Dessa vez eu vou ficar devendo, me desculpe. Como? Mas fica, não, ajuda, não, você não contar comigo, não, deixa comigo, não. Vai sobrar tudo para tu ver. Depois tu não vai reclamar. Então temos que tomar cuidado com esse pecado. Que mais pecado temos, irmão Geraldo, cometido com a língua? Vamos lá. Precipitação. Já viu algum crente precipitação? Você começa a falar, já sei como é que é. Aí você fica até sem graça de continuar a conversa. Não, eu já fiz isso e a gente vê muito isso. Você chega, cada liderança tem um sistema de trabalhar, irmão. Cada um tem um sistema diferente de trabalhar. Aí você chega com o irmão para tentar ajudar, vai dar um
precipitado. Precipitação. E é pecado, pastor? É. Tu quer ver? Abra tua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 29, e o verso 20. Você vai ver a Bíblia nos advertindo sobre a precipitação no falar. Vai cair no erro daquele camarada que pediu para Joabe para correr. Deixa eu correr, correu, chegou lá. Não sabia qual era a mensagem. Não adiantou nada. Acharam Provérbios 29 e 20? Pode ler. Meu Deus. Maior esperança há de um tolo do que o homem precipitado no falar. Às vezes nem chega em casa, né? Nem acaba o culto direito. Eu me lembro de uma vez, um dia que o presbítero Eli esqueceu de fazer a leitura da Santa Ceia. Malemate uma vez a pastora está ali fora, 3 já vieram falar: pastor, pode isso? E eu falei: isso o quê? Nem eu tinha percebido. Isso o quê? Ministrar a ceia sem fazer a leitura oficial da ceia? Eu falei: ué, ele não fez não? Não, pastor, o senhor não percebeu não. Aí eu pensei, cheguei em casa e pensei: vou mandar uma mensagem para o presbítero Eli para alertar ele, né? O comentário está rodando. Eu falei: quer saber uma coisa? Deixa isso, o dia que eu ver ele pessoalmente eu falo. Quando foi no outro dia cedo, olha a precipitação. Eu pensei, chegar em casa e mandar mensagem. E aí mandei. Ele não deixava que eu ver ele cara a cara, eu alerto ele. No outro dia cedo, ele mesmo me liga pedindo perdão porque esqueceu de fazer a leitura. E se eu ligo para ele à noite e já puxo a orelha dele? Ele ia ficar sentindo, ia ficar sem graça. E aí no outro dia cedo, então, irmão, cuidado para não ser precipitado, tá? Deixa, o tempo é a melhor resposta para todos os problemas. O tempo. Sim, a pressão. Porque parece que não, mas esse microfone pesa. Isso mexe com a gente. Não é o microfone em si, é a responsabilidade de quem está à frente, comunicando, falando. A pressão, então, não seja precipitado. Respira fundo. Deu vontade de falar? Respira fundo. Pensa na consequência. Mede direitinho. Deixa para outro dia, se for o caso, para você poder chegar e ter êxito na sua fala. Temos ainda Provérbios 18 e 13, que também vai advertir sobre o perigo da precipitação. Quem achou pode ler para nós. Aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. E vergonha quem? Sobre si. Viu aí, irmão? Aquele que responde sem ouvir é loucura. E será que tem gente assim, que pensa assim: na hora que ele abrir a boca, eu vou soltar 3, 4, 5, 6. Irmão, você quer deixar uma pessoa, você quer desmontar uma pessoa, é quando ela vir falar um monte de trem para tu não responde nada. Deixa eu falar. Deixa eu cansar de falar. Aí a hora que terminar, você diz assim: acabou? Então Deus te abençoe. E vai embora. Você dá um tapa na cara do inimigo que está vindo com tudo, porque quando a pessoa vem falar, meu Diego, assim, desabafar, a pessoa está querendo confusão. Aí quando tu fica bem quietinho, aí Amós 3:3 diz que andarão 2 juntos se não estão de acordo. Não tem como andar junto. Então se um quer brigar e o outro não quer,
tinha que percorrer por mais tempo. O cara discutiu com o cara, com o outro no trânsito e saiu bravo para poder brigar. E o outro pegou e parou de enfrentar, saiu do carro também e chegou perto dele. E o cara tá bravo. Quando o cara falou o que queria falar, ele falou assim: me dá um abraço, cara. O cara veio, deu um abraço nele e acabou a briga. Então, irmão, que nós não venhamos cair neste pecado cometido pela língua da precipitação, tá bom? Precipitação. Pensa um pouco antes de falar, antes de responder, mede a consequência da fala. Exatamente. Outro pecado que é cometido pela língua, e esse daqui é forte: gritaria. Já viu aquela pessoa que, barraqueira, vamos colocar um português mais claro, o barraqueiro, a barraqueira, que não sabe falar se não for gritando. Tem aqueles que é de natureza, né, normal, tal, mas tem outros que qualquer coisa que vai falar já sai gritando, e grita daqui, briga dali, reclama daqui, e é um piseiro doido. Provérbios, capítulo 10, o verso 23, Efésios 4:31, e Provérbios 21:19, todos esses três versículos vai nos advertir sobre o cuidado de não sermos, praticarmos este pecado de gritaria. Provérbios 21:19 chega até a dizer que é melhor você ficar no deserto, morar no deserto, do que em um lar onde... Estou falando do lar, rapaz. Você está falando da mulher. Melhor morar no deserto. Lê lá no Provérbios 21, não vou pedir para o irmão ler, mas lá diz que é melhor morar no deserto do que numa casa onde há gritaria. E reclama de tudo, e grita daqui, grita dali, grita com o filho, grita com o marido, grita com o cachorro, grita com o papagaio, grita com a mulher também, porque tem uns homens que gritam também. Provérbio 21, 19, quer ler? 21:9. Rapaz. Agora 21:9. 21:19. Não, 9. Melhor é morar num canto de umas águas fundas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. 21:19. 9. 21:9. Olha aí. Tem uma tradução que diz que é melhor morar no deserto. No deserto não tem nada. Aí tem algumas mulheres que não entendem que os maridos gostam de pescar, né? Não pega nada, mas pensa num sossego, num silêncio. Chega lá. O Felipe foi pescar lá esses dias, se apaixonou por pesca. Disse: pai, que coisa maravilhosa. Só quietinho, só as aguinhas. Pega nada. Nada. Mas boa parte dos homens gosta. Mas vamos lá. Mais pecado. Efésios 4:31 também vai falar. Lê para nós por gentileza, quem achou. Também vai falar sobre esse tipo de pessoa que vive gritando, brigando, discutindo, falando alto. No 21:19 também fala também. Melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Iracunda, braba, nervosa. Meu Deus do céu. Achou, Diego? Efésios 4:31? Toda amargura e ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de vós. Gritaria também tem que ser tirado? Gritaria também tem que ser tirado de nós. Ô irmão, tem que ser tirado de nós. Não tem em nós. Na hora que dá vontade de dar uns gritos, berros.
Tem uns que gritam que lá na esquina escuta. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude para que nós não venhamos cair nesses pecados cometidos com a língua. Tem mais, irmão Geraldo? Tem, irmãos. Arrogância, outro pecado cometido pela língua. Tiago vai falar também, quer ver? Ele vai dizer assim, veja no verso de número 5: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Já viu a pessoa arrogante? E falta pouco ela dizer, bendito seja eu, louvado seja meu nome. De tão arrogante que é. Será que tem pessoas assim, que só ele faz direito? Eu me lembro de um pedreiro que eu trabalhei para ele, não vou citar nome, ele ainda está vivo e está aqui na cidade, mas o irmão Adilson é pedreiro, ele vai entender. Ele passava no seu serviço, e você ia lá e apanhava todo dia cerâmica assim, impecável, mas ele tinha que ir lá, irmão Zé Luiz, e bater a mão só relaxa. Agora está bom. Só para dizer que ele só relava assim, dava um tapinha na cera. Você apanhava todinho assim, alinhadinho, bonitinho, espada, 100%, pá. Aí ele tinha que chegar, aí você falava, como é que tá aí? Tá no teu gosto? Ele dava uma olhada assim, sabe? Aí chegava, agora sim, agora ficou bom. Não é, irmão Eduardo? Conhece alguém assim? Que tem que apanhar? É a pessoa, irmão, que se acha. Que se não for ele, se ele não estiver no meio, e vai te ver, nós achamos assim também, na igreja algumas pessoas, que se não tiver o dedo dele ali, não vai, irmão, para com isso, tu está caindo no erro do Elias, lembra do Elias? Só eu fiquei, Senhor, de profeta. O Senhor chama ele para fora e diz, rapaz, você está escondido aí, né? Tem 7.000 lá no meio do fervo lá, 7.000 para pôr no teu lugar, que não se curvou perante Baal. Tu está escondido e se achando que só tem ele de profeta, sendo que tem 7.000 lá para te subir. Ô irmão, não cai nesse erro não, de deixar a língua te levar nesse pecado, de pensar que é só você, a arrogância, de se gabar, de que só você é melhor, só você canta, só você prega, só você ensina. Volte e meia nós achamos assim, irmão, uns abobados assim. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar em Videira, e aí eu cheguei, Diego, todo humilde, sentei lá atrás assim, e chegou um cooperador, e sentou perto de mim, rapaz, começou a rotar grosso, sabe? Irmão, é daqui? Eu falei, não. Pois é. E aí eu falei, e você, congrega? Pois é, eu congrego aqui. Eu sou cooperador da obra de Deus. Eu falei, que benção, parabéns. Pois é, rapaz. Nós trabalhamos na escala, no meu dia começou, sabe, eu. E eu fiquei bem quietinho, aí dali um pouco o pastor dele chamou ele e falou para ele chamar o pregador para sentar no púlpito. Aí a hora que o pastor falou, aquele rapaz está do teu lado lá, chama ele para vir para a tribuna, ele é o pregador da noite. Aí ele veio todo sem gracinha, sabe? O irmão que vai pregar? Até murchou assim, sabe? O irmão que vai pregar? Pois é, por misericórdia de Deus. O pastor chamou o senhor lá para sentar lá em cima da tribuna. Então, eu lembro de que Jesus falou para a gente não chegar e sentar nas primeiras cadeiras, porque vai que aquele lugar está reservado para alguém mais importante, aí o dono da festa vai pedir para você sair, aí Jesus fala, vai ser mais feio. Aí Jesus fala assim, senta lá na última cadeira, que daí quem te convidou na festa vai te honrar, mandando você vir para frente. Então, irmão, que nós não venhamos cair nesse pecado da arrogância. E pode, irmão Geraldo, lê lá 1 Samuel 2 e 3, para você ver o que vai dizer lá. 1 Samuel 2, o verso de número
altivas. Que é palavras altivas, irmão geral? Arrogância. Aquela altivez do eu, não, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Porque eu tenho que ser do meu jeito. Ô irmão, e tem gente que está tão mal acostumado com esse eu, que se tu chegar para ele e repreender, ou corrigir, ou falar um não, capaz da pessoa desviar. Ah, porque eu já estou acostumado a fazer assim, porque eu vou fazer assim, aí você fala, não, você não vai fazer assim. Pronto. O irmão desvia. O irmão quer abandonar tudo, porque o pastor não vai ganhar cara, porque ele quer deixar eu trabalhar, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, meu irmão, calma. Esse negócio de eu na casa do Senhor funciona aqui, é do jeito dele, da forma dele. Ele tem a mania dele, o sistema dele. E ele falou que não muda, então é nós que tem que mudar. Ele já falou que não muda, então quem tem que mudar é nós. Ou nós muda, ou nós vamos ter problema com ele, porque ele não muda. Ele tem o jeito dele, a forma dele. E se nós não se adaptar, não procurar se enquadrar na palavra dele, do jeito dele, não vai dar certo. Eu preguei há poucos dias sobre o Gideão, que fez tudo bonitinho ali e tal, fez o bolo, ofereceu o cabrito e tal, mas quis ofertar do jeito dele, colocou no pé da árvore. Mas falou, não, pega daí do chão, põe em cima da pedra aqui, ó. Então, irmãos, que Deus nos guarde das palavras altivas, da arrogância. Provérbios 16 e 18. Meu Deus, não deu de falar mais nada. 16, 18 de Provérbios. Olha só, o orgulho precede a destruição e o espírito altivo a queda. Cuidado, quando você vê alguém se achando demais, a gente costuma ver isso daí nos que estão na mídia, aí, os evangélicos, alguns que estão na mídia, está lá em cima e começa a se achar, dali um pouco, está lá embaixo, cai. Cuidado para não seguir esse caminho, tá bom, irmãos? Falar pecados cometidos pela língua, a arrogância. Aí temos aqui ainda, irmãos, piadas imorais, palavrões, contendas, assédio moral, pedância. O que é pedância, irmão Geraldo? É um pecado cometido com a língua. É aquele vem a mim, sabe? Só vem a mim. Só vem a mim. Vosso rei, nada. Pedância. Tudo ele quer. Dá para mim. Faz para mim. Tudo. Tem que pedir. Parece um pastor, né? Mas eu não peço para mim, né, irmão? Eu peço para a obra de Deus. Aí muda a história. Aí é outra história. E mesmo assim a gente pede um pouquinho, porque a gente sabe que é feio, é pecado. Para não enfadar também. Nossa, de novo. Semana passada já pediu para mim, agora está pedindo de novo. Nós vamos pedir para quem? Pedir para nós mesmos. Mas está na Bíblia, irmão Geraldo? Tá. Tiago 3, 15 e 16. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. Quer ver? 16. Tiago 3, 15 e 16. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, é animal e é diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Só que para tu entender aonde que está a pedância aqui, você tem que ler o texto inteiro, onde ele está falando da pessoa que quer ser sábio, sabe? E aí Tiago vai dizer, para com isso, rapaz. Pede, sabe para quem? Pede para Deus que dá a sabedoria.
verdadeira. Ele quer impor, ele quer, pede, mas pede para a pessoa errada. Tiago diz: pede para Deus, que pode te conceder sabedoria. Então, a pedância. Timóteo também vai falar nesse mesmo sentido. Primeiro a Timóteo, capítulo 6. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 6. O 3 e o 5 diz assim, ó: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões, contendas e palavras, das quais nasce inveja, porfia, blasfêmias, ruins e suspeitas. E ele continua falando: contendas de homens corruptos, de entendimentos privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Ou seja, aquele camarada que usa a bondadezinha, a piedade, demonstra ser piedoso para obter ganho. Sabe aquele camarada que falta, você olha na cara dele assim, você fica com dó do camarada, você olha na cara do sujeito assim, ele não chegou nem a pedir ainda, mas pelo semblante que ele faz assim, eu costumo dizer que é a cara daquele gato do Shrek, do gato de bota. Os irmãos ali em Rio já viram aquele gatinho, aquele olhar, sabe? Que hora que você olha para ele assim, você fica com piedade dele e acaba dando, ajudando. Tem pessoas assim, irmão, que chega, pode ver, passa uns por aí, que chega assim, conta uma história, né, irmão? Conta uma história assim tão bonita que você fica como. Eu me lembro uma vez que chegou um camarada no portão da minha casa e eu estava de paletó vindo do culto e gravata e veio pedir. E aí eu pensei, esse cara não está precisando é nada. Mas a cara que ele fez assim, aí eu estava de paletó e gravata, aí eu pensei, se eu não ajudar, ele vai chamar eu de crente mão de vaca, aí ele vai xingar os coitados dos crentes só porque eu estou de paletó e gravata. Aí ele falou: eu preciso comprar uma passagem para ir ver minha mãe, que minha mãe está doente, não sei aonde, sabe? E pediu o dinheiro. E eu peguei e dei R$10. No outro dia eu estou trabalhando, e lá passa ele todo. E eu olhei ele passando assim, falei: ô meu amigo, tu foi lá ver tua mãe? Ele deu risada e fez assim, tirando onda ainda da minha cara. Então, irmãos, cuidado para você não transmitir uma humildade exacerbada e acabar caindo nesse mal de pedância. Outra, para nós finalizar, que o nosso horário, meu Deus, já foi, vai ficar palavrões, piadas imorais. Sobre piadas imorais, para nós finalizar aqui, vai ficar o contenda, assédio morais, palavrões, piadas imorais. Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Timóteo não, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 8. E eu encerro aqui, dando uma palhinha para os irmãos. Quantos dos irmãos já ouviram a palavra cretino? Essa palavra cretino veio a surgir por causa do comportamento dos moradores da cidade de Creta. Daí vem cretino, cretense, cretino. Por causa do comportamento deles, que eles eram imorais na fala. Eram homens bárbaros, homens cruel. E Paulo manda Tito para lá para apanhar a ordem deles. E aí no capítulo 2, o verso 8, Paulo vai dizer para Tito, tratar deles dizendo assim: olha, vou ler o 7 para tu entender. Em tudo
irrepreensíveis, para que o adversário se envergonhe e não tenha nenhum mal de dizer contra você. Ou seja, linguagem sã. O inverso de piadas imorais. Se tu tiver uma linguagem sã, da tua boca não saem piadas de tipo nenhuma, principalmente imorais. E pode, irmão, ter crente que faz piada imoral, irmão. Pessoas que ainda não pediram para que o anjo do Senhor tocar com a brasa na língua. Lembra de Isaías? Isaías diz: Senhor, eu estou no meio de um povo de lábios impuros. Aí o Senhor diz: não tem problema você estar no meio desse povo. O problema é você ter o mesmo lado deles. Mas eu vou te ajudar. Pega a brasa e toma na língua dele. Agora pode ficar no meio do povo de lábio impuro. Só que agora o teu lado também está puro. Então, irmão, nessa história, irmão, vai lá onde eu trabalho, é nosso Deus, não, irmão, pode trabalhar de onde for. O teu linguajar tem que ser uma linguagem sã, para que você não seja repreensível, para que ninguém te chame a sua atenção. Meus irmãos, para nós encerrar, fica o Salmo 141, verso 3. Põe, Senhor, o guarda na